tudo bem? Antes de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like, assim vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós, sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump, assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Olá, tudo bem com você? A gente começa mais um Bem Natural. Hoje a gente vai falar sobre as nossas imperfeições. Você, eu, todo mundo tem imperfeições, mas será que a gente acolhe as nossas imperfeições e seguimos a vida como devemos seguir, escolhendo os melhores caminhos? A gente vai conversar sobre isso hoje e quero saber de vocês, Sandrine e Cat. Vocês são seres imperfeitos também? Ou só eu aqui? Com certeza! Eu achei que só eu ia admitir que sou imperfeita. Sabe, dá pra ver quem não aceita suas imperfeições, sabe como que a gente sabe? Quando a pessoa é muito julgadora e crítica dos outros, quando ela aponta o dedo sempre nos outros, criticando, julgando, e essa aqui, na verdade, é um reflexo dela que ela não... que, entre aspas, o que ela critica é algo que ela tem que olhar para ela. Então, ela não se aceitando imperfeito, ela vai criticar e julgar o outro. Então, percebe na volta de pessoas na sua volta. A pessoa que julga e critica muito os outros é que ela não aceita a sua imperfeição. Então, eu acho que a gente pode dizer, de certa maneira, que todo mundo é bastante isso também. Porque quem aqui não julga, pelo menos de vez em quando? Eu acho que tá na gente, é um exercício que a gente precisa fazer diário para não julgar. A visão sistêmica ajuda muito isso, né? Quando a gente está na nossa postura, a gente aceita mais nós mesmos, as nossas imperfeições, e assim a gente acaba aceitando o outro também. Então, estando numa postura correta, a gente julga menos. Essa palavra aceitação, ela é a mais importante. É a chave do... É a grande chave. É a grande... A partir do momento que você aceita as suas imperfeições, e não só imperfeições físicas, mas também as suas limitações. Sim. Quando de pensamento, né? De crença, de pensamento, de habilidades, né? Que você precisa desenvolver. Quando você se aceita e sabe onde você está, fica mais fácil você não julgar o outro. Porque às vezes você acha que você é tão superior, né? Tão magnânimo. Que aí sim é onde entra o julgamento. Porque aí você vai julgar o outro. Porque você é como se o outro é como se olhar no espelho. Sim. E aí você vai ver naquela pessoa qualidades e defeitos e muitas vezes até o julgamento está ligado a querer ser como a outra pessoa e não ter habilidades suficientes para isso. E tudo pode ser desenvolvido, né? Se você se aceita, você vai trabalhar aquelas imperfeições, tanto físicas, porque não tem ninguém perfeito, né? Nós já temos um lado diferente do outro, nós nascemos assim, né? Então, se você olhar para você no espelho e ficar o tempo inteiro só observando as suas imperfeições, como que você vai ser feliz? Se você observar as suas imperfeições e identificar que algumas delas, elas vêm com a idade, por exemplo, né? Sim. Você até tem como corrigir esteticamente falando, se você quiser, mas elas também revelam a sua experiência, a sua história de vida, né? O seu passado, que interfere fundamentalmente no seu presente e no seu futuro. Nós somos o que somos hoje, do jeito que somos, do jeito que agimos, com toda a nossa história anterior, com tudo que a gente viveu de bom e de não tão bom,
com todas as coisas que a gente enfrentou aí no meio do caminho, desde crianças, né? E aí é legal quando a gente desenvolve a inteligência emocional, e aí, se a gente começa a desenvolver a nossa inteligência emocional desde criança, isso na nossa vida adulta vai ser mais fácil, né? A gente vai aceitar, vai reconhecer as imperfeições, vai aceitar, acolher, e esse acolher não é dizer assim, eu sou imperfeito mesmo e acabou. Não é, eu sou imperfeito e se quero mudar, se essa minha imperfeição me incomoda, posso mudar para melhor, mudando a minha atitude em relação às coisas que acontecem, aos meus comportamentos, às minhas ações, né? E não esperar que o outro aceite e diga também, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Até pode estar tudo bem, estar tudo ótimo com isso. Mas se essa imperfeição me incomoda, eu posso mudá-la sem culpar o outro, sem julgar o outro, tomando para mim essa autorresponsabilidade, né? E tem a ver com a autoestima, né? Se eu tenho uma autoestima, um amor próprio elevado, eu vou aceitar uma imperfeição né, melhor do que se eu estou de baixa astral, essa imperfeição vira uma coisa gigante. Então, se eu já me trabalho, já estou bem comigo mesmo, eu vou aceitar essa imperfeição muito mais facilmente que se eu não estou bem. E aí, outra coisa também é olhar também, eu sou imperfeita, eu tenho essas imperfeições, mas qual é a minha qualidade também? Para a gente também pôr na balança, porque se a gente vê só nas imperfeições, não levantamos A da gente cama, sempre né? chora. Dentro da de casa não faz mais nada, né? Então tem que olhar para essa imperfeição, mas também que olhar o outro lado. A gente tem muitas e muitas qualidades. Muito mais qualidade do que Na minha mentoria eu tenho um exercício assim das pessoas dizer as suas qualidades e seus defeitos. Eu começo pelas qualidades. Elas não acham, não encontram. Quando eu começo a perguntar quais são os seus defeitos, acho um monte. Porque nós somos autocríticos demais. A gente exige muito da gente Exatamente. mesmo. Então, eu não vou aceitar um defeito se também eu não aceitar minhas qualidades. A gente precisa olhar para essas qualidades. Precisa ser feito alguns exercícios, por exemplo, uma lista com 21 características de essência, por exemplo. E aí, quando você descobre essas suas características de essência, você vai perceber o quanto de qualidade você tem. E aí, se você for e colocar na balança ali com as suas imperfeições, você vai ver que é muito mais qualidades do que imperfeições. E que essas imperfeições, quando elas estão aceitas, tudo bem. Sim. Você vai ter uma vida boa. O que não pode é deixar que essas imperfeições te tirem do merecimento. Sejam protagonistas, né, na sua vida. Te tirem do caminho da tua criação, sabe? Pelo contrário, você tem que trabalhar essas imperfeições para utilizar essas imperfeições. Alcançar aquilo que você deseja, né? Sim. Através dessas imperfeições também, porque elas fazem parte de você. Por exemplo, eu tenho um defeito, na verdade eu sou preguiçosa. Não parece, mas eu sou muito preguiçosa. Eu utilizo essa imperfeição ao meu favor. Como eu sou preguiçosa, eu vou fazer tudo para fazer tudo de um jeito mais rápido, já organizando antes, porque assim, eu faço, pronto, e depois eu relaxo. Então, isso aí, na verdade, é aplicar a técnica Pomodoro, né? Me concentro por um tempo, faço o que eu tenho que fazer com foco, com estado de presença. Fiz ali por 45 minutos, 1 hora, seja lá o tempo que você estipulou, e aí depois você descansa meia hora e aí volta para os outros afazeres. Tem 2 exercícios que eu ensino para as pessoas, que um é o eu sou. Então, todos os dias acordar, ter um caderno e escrever lá. Eu sou. E aí você escreve tudo que você é no positivo. Eu sou abundância, eu sou amor, eu sou felicidade, eu sou maravilhosa, eu sou bonita. E aí você vai colocando ali. Nos primeiros dias, talvez saiam 5 qualidades, né? E aí você, no outro dia, vai completando, pode repetir, não tem problema, enfim. E o outro exercício é escolher verbos ou adjetivos, né? Também com qualidades suas. E aí você faz uma tempestade de ideias, ou seja, você coloca um tempo determinado para a pessoa escrever. E aí ela escreveu 4, 5 coisas, você pega uma lista com várias qualidades
E você vai falando as qualidades para que ela, então, escreva as que ela reconhece Se reconhecer. como suas também. Uhum. E aí você vai aumentando o repertório Sim. dessa E pessoa, ter né? consciência disso, né? E faz ela refletir Uhum. sobre quem ela é. Esse exercício é bom você fazer, inclusive, com crianças, para aumentar a autoestima. E porque, muitas vezes, as crianças e os adultos também não entendem quais são as suas emoções, quais são os seus sentimentos, quais são as suas qualidades. Uhum. E se a gente vai trabalhando isso desde pequeno, Sim. a autoestima Sim. vai crescer e aí a pessoa vai se portar diferente Sim. quando ela tiver que enfrentar problemas, porque ela vai se sentir, via de regra, segura Uhum. para enfrentar aquilo, e mesmo que ela fracasse, ela vai entender que tá tudo bem, que era Faz parte. preciso passar por isso. É como dar um elogio para as crianças. A gente elogia facilmente para as crianças. Olha que bonitinho, olha que roupinha linda. Ai, que fofo. Né? É que, nossa, você conseguiu. E aí chega na adolescência, ele não recebe mais esse elogio. É só Só cobrança, né? Cobrança. só as cobranças. Então a gente tem, como adulto, também estar vigilante, né? Eu estou elogiando suficientemente os meus entes queridos, mostrando para ele as qualidades dele. E os Às pais vezes são não, né? deuses, né? Os Sim. deuses dos filhos são os pais. E nós somos os primeiros pilares de anulação dos filhos. Então, a partir do momento que não o tempo inteiro e crítica o tempo todo, são dois saquinhos lá dentro, né? Um de crítica e um de elogios. Esse saquinho de crítica vai ficando cheio, E o elogio vai esvaziando. vai esvaziando. Então, já começa ali, né? Na base, como que nós vamos virar adultos, todos vão virar adultos, e nós temos que fazer o caminho de volta Uhum. para Isso poder mesmo. ir lá e encher o saquinho. Me lembra uma técnica sanduíche. Conhece essa técnica sanduíche? Quando você tem que dar uma crítica para alguém, alguma coisa, Tem começa feedback, né? com, né, um feedback, começa com uma coisa boa, fala depois da sua crítica E e depois termina com termina outra com uma coisa coisa boa, boa. né? Então, quando a pessoa sabe, já fica mais atente. E é impressionante isso, né? Porque nós adultos, queremos que os nossos filhos, adolescentes ou ainda jovens na vida adulta, tenham determinados comportamentos que nós mesmos não ensinamos para eles. E aí a gente quer que eles adivinhem como fazer, né? Até dizemos, mas com essa idade você já tinha que saber sobre isso, né? Ou ao contrário, por exemplo, eu tenho um filho muito perfeccionista. Então, quando ele era criança, eu tinha que mostrar que eu não era perfeita. Para dizer que você também... Que tá tudo bem. Tá tudo bem errar, né? Não conseguir tudo que a gente quer, né? Então, acho que também a gente tem que mostrar para os nossos filhos que somos imperfeitos. E aí é legal isso, Isso e é legal olhar. quando a gente vai ensinando a partir do exemplo, porque desde a gestação, os filhos vão percebendo como é o ambiente, se eles são amados ou rejeitados. E as primeiras feridas emocionais, elas nascem ainda no ventre materno e perpetuam se a gente não corrige isso. E a tendência é piorar. E é por isso que a gente tem tantos adultos com feridas emocionais tão gigantes, que muitas vezes se comportam com a esposa querendo a mãe, se comportam como adultos e adultas num comportamento infantilizado e até escolhem alimentos de paladar infantil. Isso, quando a gente começa a observar, né, a gente identifica muito facilmente quem são esses adultos que têm a criança ferida dentro de si. Dá para corrigir, mas é preciso, como Sandrine fala sempre, é preciso ter coragem. É preciso ter coragem para olhar para tudo isso, porque é resgatar a nossa criança, né? E é por isso que eu gosto tanto de trabalhar com criança na terapia, porque ela resolve muito rapidamente essas feridas, porque elas têm menos medo do que os adultos, né? De encarar as suas dores. Porque tem que olhar para elas. Não tem como corrigir sem olhar.
Exato. O adulto já tem mais barreiras, né? Mais restrições. Vergonha. Exatamente. De assumir mesmo. Ser julgado, né? Que está ali, que está sofrendo, que precisa de ajuda. Acredito que até pedir ajuda Sim. é mais desafiador Sim. para um adulto do que para Porque uma... tem aquela coisa, eu não sou louco, adulto não É. chora, não preciso de ninguém para ouvir os meus problemas e me julgar por causa deles, né? Então, quando a gente trabalha com criança, É muito... é mais fácil, né? Mais fácil para criança, não exatamente para quem entende. E pedir ajuda é demonstrar que somos imperfeitos. Se eu não peço ajuda, eu era assim, muito orgulhosa quando era mais jovem. Eu queria fazer tudo, resolver tudo sozinho, né? Vestir a capa da Supergirl, Super super girl. mulher. E na verdade eu só. Isso é um perigo, né? Não, Isso é um muito, perigo. muito. Eu não Porque sabia você vai pedir quebrar, ajuda, tá? porque a gente quer se mostrar perfeita, né? E a gente não é. Porque a gente não quer o E a julgamento. gente carrega isso, e é um peso enorme. Quando você descarrega isso, eu sou imperfeita, tudo bem. Que alívio. E É um alívio, você né? não quer carregar também o peso dos outros, Dos outros também. Tem. Tá? né? E tem gente que se esconde ajudando os outros, Sim. né? Aí ela faz pelas pessoas e ela não faz nada por ela, e aí ela faz reclamando, mas ela, pra quê? Só pra Uma não fuga. olhar Sim. pra si. É Porque só pra- fugir... são fugas e mais fugas, né? Uhum. Que E o nosso cérebro, bonitão, Adora. sabidão, adora essa zona de conforto, porque é o famoso tá ruim, mas tá bom, porque ele já sabe como é? como é. Uhum. Quando você pede ajuda, é sempre o inesperado que vem, Uhum. Sim. né? Quando você pede ajuda, a pessoa que está te ajudando pode te indicar um caminho que você nunca trilhou. Totalmente diferente. Vai vir uma opinião diferente que Uhum. você vai ter que olhar para aquilo e gastar energia com essa nova informação para poder assimilar e ver se aquilo realmente é positivo, se vai funcionar para você. E você vai ter, como você tem mais uma informação, mais uma abertura, mais um caminho, a sua mente fica ali, né? E agora? E agora? O que eu vou fazer, né? Fico aqui que tá Fica aqui, confortável, me incomoda, mas eu mas pelo ok. menos sei, Uhum. né? Ou eu vou por aqui, que é um Ou eu caminho vou buscar esse inexplorado, caminho novo e que sabe lá onde vai me levar. E tem muito a ver com ter humildade. Eu não sei, pode me ajudar? Ou eu não, né? E ainda é uma questão de postura, né? Às vezes a gente quer tanto ajudar o outro, porque a gente sabe mais, a gente acha que sabe mais, e a gente acaba se impondo na vida dos outros, sem às vezes a pessoa pedir, porque entre aspas, eu sei mais do que essa pessoa. E aí completamente... Porque a gente se coloca no lugar da heroína. a salvadora, né? a Nós nos salvadora, achamos, e aí é onde entra o julgamento. Isso. E aí a Faça humildade... que ninguém mais é capaz de fazer como eu faço. Sim. Exatamente. Sim. Eu tive um caso assim de um cliente que veio constelar, ele estava com um companheiro doente, ele queria muito ajudar esse companheiro, normal, mas ele estava desesperado, então eu acho que ele virou até médico de tanto pesquisar a doença, blá, 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 e ele queria impor, fazer esse tratamento, e o outro estava mais tranquilo, não, deixa que... E ele estava tanto querendo impor as coisas que o relacionamento ficou insuportável. Um perfil dominante, certamente. Ele queria ajudar tanto, mas não era uma ajuda. Ele se achava, porque ele tinha estudado, porque ele sabia, ele queria impor o tratamento que ele achava Que ele achou que ele seria... exatamente. E aí falta de humildade, enfim, fora postura errada, enfim. E aí quando ele percebeu tudo isso, foi difícil durante a constelação, mas aí que ele conseguiu entender que ele estava com uma postura errada, ele mesmo falou, nossa, eu tô me sentindo tanto em paz. Porque ele estava aflito, né? Ele deixou de carregar um peso que não era dele, né? Exatamente. Porque é muito isso que acontece muitas vezes. A gente, e eu falo a gente porque nós repetimos isso também, Sim, né? claro. A gente se coloca na postura, muitas vezes, num relacionamento da mãe ou da heroína, e a gente quer solucionar aquele problema que é do outro. Uhum. E aí, se esse outro é um homem masculino, ele vai
para o enfrentamento. Ele vai dizer, escuta, deixa eu fazer. Eu sou capaz de fazer. Porque indiretamente, ainda que essa mulher não esteja dizendo verbalmente, não esteja verbalizando, né? A postura dela é lida pelo outro como se ela estivesse dizendo, você não é capaz, você é um bobo, você é infantil, deixa que eu faço. E isso causa até, dentro de um casamento, graves problemas de relacionamento. Sim. Porque isso vai castrar o homem. Exatamente. E aí depois essa mulher fala, eu queria um homem macho e eu não tenho. Mas a Sim, cara atitude pálida, dela- você não tem porque você despolarizou e aí ele foi automaticamente para um outro lugar que não é do homem masculino. Mas ela que colocou ele Ela lá. que colocou. Porque ela também não está mais no papel do feminino. Quando ela é, né, a heroína, a mandona, ela foi para o masculino. Sim. E aí Automaticamente, como tem que ter o equilíbrio. perderam a polarização e a troca de lugares foi Perderam. efetuada. Exatamente. Então é bem complicado, né? A gente querer ter uma postura desse jeito, porque a gente também não assume as nossas imperfeições e a gente veste uma capa até de proteção, porque também temos o medo do julgamento, também queremos ser aceitas e amadas. Medo do abandono, O medo de do rejeição. abandono, porque a gente pode ter vivido, e aí a gente está com isso no nosso inconsciente, a gente pode ter vivido algumas situações em que nos sentimos rejeitadas, esquecidas, por exemplo, quando o pai ou a mãe demorou um pouco para buscar na escola. Isso pode trazer feridas, né, desse tipo. E aí, como a gente enfrenta isso, né? Esse é o desafio, porque com nossas feridas emocionais agimos. Sim. Então, vamos olhar para isso com coragem. De novo. De novo, o autoconhecimento. Sim, de novo entra o autoconhecimento, novamente entra o papel de você cuidar de você primeiro, para depois olhar para outra pessoa. Se amar. Não impor ao outro aquilo que você quer para você. Assim, faça por você. Se você fizer por você e tiver equilíbrio consigo, você vai ter o equilíbrio ao redor na sua convivência, né? Se nós evoluímos através do exemplo, e se você for um bom exemplo, com certeza o seu universo exterior, as pessoas que rodeiam você, vão se transformar. A transformação, e não é a pessoa de fora que se transformou, foi você que se transformou diante das situações. Então, você vai ver essas mudanças acontecendo e muitas vezes elas são tão positivas que você fala assim, poxa, era tão simples fazer isso, era só eu, né? Mudar minha postura. Mudar a minha postura diante das situações e ver o mundo aí. E você ser mais um agente transformador, sabe? Ser mais uma pessoa multiplicando coisas boas e bons sentimentos, bons pensamentos, através de você, começando por você. Porque você quer que o outro seja o exemplo. Não, é você ser o exemplo. Aceitando as suas imperfeições, aceitando as suas qualidades, né? Colocando isso aí numa balança e pesando e vendo que você tem muito mais qualidades do que defeitos. E levando a vida adiante assim com mais alegria mesmo, tendo mais positivo, né? Com relação a tudo. A alegria, ela irradia, né? Então, quando você tá feliz e você chega num ambiente, normalmente as outras pessoas também, ainda que elas estejam mais baixo astral, elas vão mudar o estado emocional delas, vão se beneficiar. E o ao contrário também acontece, né? Você tá lá tristonho, normalmente outra pessoa fica também. Então é legal a gente procurar manter, né, o alto astral, essa posição positiva, ainda que a gente esteja enfrentando alguns desafios, né, Sandrine? Sim. Ai, nós estamos sempre desenhando. Sempre. Todo dia. Todo dia, né? Ainda bem. É o que nos move. É a vida, né?
Viver a vida, e mais a gente sabe nossas imperfeições, mais a gente consegue viver a vida com mais leveza. E se eu estou imperfeito, o outro também é perfeito, então vamos ter um relacionamento imperfeito, eu vou ter uma casa imperfeita, eu vou ter esse imperfeito, sempre querendo melhorar, claro, né? Não desleixado, mas aí fica mais leve, a gente não se cobra tanto, né? Muita cobrança é muito pesada, né? Exatamente. Então, vamos viver mais leve. Vamos nos amar, nos cuidar, né? Que aí tudo muda. E meninas, a gente vai se despedindo por aqui, porque o nosso programa chegou ao fim, mas não tem problema, todas as terças e quintas tem programa novo às 19h30 e a gente espera que vocês se beneficiem com as nossas trocas, que vocês também comentem, compartilhem, deixem o seu recado pra gente, uma pergunta ou até uma sugestão de pauta que a gente vai adorar responder para vocês, tá bom? Grande beijo e fiquem com Deus até o nosso próximo encontro.